Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos tratando do tema Bíblia de uma forma geral e hoje o tema é: quem determinou quais livros deveriam ser incluídos na Bíblia? Se você está acompanhando aqui a nossa série ou se você não está acompanhando, mas tem uma Bíblia aí na sua mão, você vai saber que ela é composta por 66 livros. E aí, quem é que determinou que esses livros fossem incluídos na Bíblia? É isso que nós veremos hoje. A série que nós estamos tratando aqui, postando os vídeos todos os domingos, é baseada neste livro aqui, 40 questões para se interpretar a Bíblia, esse que eu estou aqui na minha mão. Estamos na primeira parte do livro, onde trata de texto, cânon e tradução, e depois nós, se Deus permitir, trataremos da parte 2, parte 3 e parte 4 do livro. Então o convite já está feito, espero que você nos acompanhe aqui todos os domingos para ficar por dentro desse assunto que é tão importante, que é a nossa Bíblia Sagrada. Então vamos lá. Quem determinou quais livros deveriam ser incluídos na Bíblia? Você sabia que existiam mais de 100 evangelhos foram escritos? Por que só tem 4 na nossa Bíblia? Então, o que nós trataremos hoje aqui, principalmente, é a questão do cânon. O que é cânon? É a lista fechada de livros. Simples assim. Então, nós temos o cânon bíblico, composto por 66 livros. Nós temos o cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo Testamento. Atanásio, que foi o bispo de Alexandria, no ano 352, foi o primeiro que utilizou a palavra cânon nesse sentido. Cânon bíblico, a lista dos livros canônicos, a lista fechada dos livros que compõem as Sagradas Escrituras. No Sínodo de Laodiceia, no ano 363, foi pela primeira vez utilizado o termo cânon se referindo à lista fechada dos livros que compõem a nossa Bíblia Sagrada. Há duas diferenças importantes que eu gostaria de tratar hoje nesse vídeo, que são referentes à visão dos protestantes e dos católicos romanos. Quando eu falar nesse vídeo católicos, você já sabe que eu estou falando dos católicos romanos, beleza? Para não ter que gastar palavra à toa. Então, duas coisas que eu queria falar. Primeiro, vai ser a diferença das Bíblias. A Bíblia Católica, ela possui 7 livros a mais. Depois nós falaremos mais disso lá no final do vídeo. Só que tem uma questão importante também dessa diferença entre os protestantes e os católicos, que é com relação à visão quanto à canonicidade dos livros. Por quê? Porque os protestantes, a igreja, reconhece a autoridade dos livros. E segundo a visão da Igreja Católica, a igreja ela atribui, é a igreja que confere autoridade para os livros. Eu vou dar um exemplo aqui, espero que fique claro, porque essa situação às vezes confunde um pouco. Pensem aí, se você vive no Brasil, todo município, todo estado, todo o Brasil tem notas de dinheiro. Você tem aqui notas de R$2, você tem de 5, de 10, de 20, de 50, de 100 e dizem que tem uma de 200 por aí, mas ainda não veio na minha mão. Então eu nunca vi, só ouço falar. Vamos supor que daqui a um tempo surja aí uma nota de 3 e uma nota de R$7. E começa a circular aí em alguns pontos do nosso Brasil. Aí em determinado momento se reúnem representantes aí de todos os estados e de todas as cidades e para discutir, afinal, quais são as notas verdadeiras e quais são as notas falsas. E aí começa aí o pessoal a fazer as comparações. Esse pessoal vai funcionar como se fosse um concílio. Então você vai... será que a nota de R$2 é falsa ou é verdadeira? Vamos ver. Ela foi utilizada em todos os municípios, em todos os estados, em todo o Brasil? Ela foi utilizada? Foi. Beleza. Então alguns critérios serão utilizados, fez a comparação. Opa! Bateu, nota de R$2 é verdadeira. A gente reconhece que ela é verdadeira. Vamos ver a nota de R$10. Vamos lá. É utilizada em todos os municípios? Todo mundo conhece essa nota? Todo mundo utiliza ela? É considerada verdadeira. Agora vamos ver a nota de R$7. Nossa, tem uma nota de R$7 aqui.
Ela é utilizada em todo o Brasil? Não, ela foi utilizada só em determinado local, lá foi localizada. Entendi. E todo mundo conhecia essa nota de R$7? Ah, não é todo mundo não, ninguém nem ouvia falar. E aí vai fazendo esses critérios. Então a igreja, segundo a visão protestante, vai reconhecer a autoridade dessas notas de 2, de 10, de R$50 e vai considerar essa nota de R$7 que não atendeu os requisitos, vai considerá-la falsa e vai largar a mão dela. A Igreja Católica ela vai dizer que ela não vai reconhecer essas notas de 2, de 10. Ela que vai dar autoridade de canonicidade para essas notas de 2 e de R$10. Essa é a principal diferença da visão entre os protestantes e os católicos. Por que eu digo isso? Porque, segundo essa visão dos católicos, eles podem, como fizeram lá no Concílio de Trento, incluir livros no cânon bíblico, porque quem dá a autoridade para o livro bíblico é a igreja. Já na igreja protestante não. Os livros têm essa autoridade inata, eles aparecem e nós apenas reconhecemos que são canônicos. Com relação a essa questão do cânon que estamos tratando aqui, é engraçado a gente observar que ninguém pensa muito a respeito dele, a menos que você tenha algum amigo católico que chegue para você e fala assim: mas a sua Bíblia é diferente da minha, por quê? Ou algum amigo ateu que venha falar que os livros que compõem a Bíblia são aleatórios. Aí sim você vai começar a pensar a respeito de cânon bíblico, mas dificilmente fora dessas situações você vai parar para pensar por que aqueles livros estão ali. Isso aí é ruim, nós devemos saber essas coisas, são importantíssimas para a nossa fé. Então, nessa discussão toda a respeito do cânon, podem surgir algumas perguntas. Por exemplo, quem é que determinou que o Antigo Testamento teria 39 livros? Ou quem foi que determinou que o Novo Testamento teria 27 livros? Outra pergunta que pode surgir: mas o cânon está fechado ou mais livros podem ser acrescentados no livro? O Antigo Testamento é só 39 e acabou? A gente pode tirar um ou pode incluir outro? E aí? Então essas dúvidas vamos tentar saná-las aqui durante o vídeo. Então vamos começar falando um pouco a respeito do cânon do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento ele é composto por 39 livros na Bíblia protestante, que foram escritos entre os anos de 1400 e 430 a.C. Walter Kaiser vai dizer uma coisa interessante. Ele diz que houve um reconhecimento progressivo de certos livros como canônicos, ou seja, ele foi escrito e foi sendo reconhecido progressivamente, desde a sua origem, por leitores e ouvintes que eram contemporâneos dos escritores e que estavam, por serem contemporâneos, em melhor posição para determinar as afirmações dos escritores. Então foi tendo esse progresso, essa progressão de reconhecimento da canonicidade daqueles livros por pessoas que estavam ali naquele contexto. Então é muito mais confiável crer nessas pessoas que estavam ali naquela mesma situação do que acreditar em pessoas que surgiram muitos anos depois. Então é muito interessante a gente observar esse detalhe. No tempo de Jesus, a maioria dos judeus estava em concordância quanto a seu próprio cânon, que é o mesmo da nossa Bíblia protestante de hoje. A nossa Bíblia, os nossos 39 livros do Antigo Testamento são iguaizinhos à Bíblia hebraica. Os samaritanos, eles reconheciam apenas uma cópia editada do Pentateuco, mas lembre-se que havia uma diferença importante entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos, eles não eram reconhecidos pelos judeus, eles eram uma subclasse. Inclusive dizia-se que na época era muito comum alguns judeus mais ortodoxos orarem e agradecerem a Deus por não terem nascido samaritanos. Então havia uma rixa muito grande entre ambos. Então os samaritanos, eles reconheciam apenas uma cópia editada do Pentateuco, os outros livros não. Os saduceus viam o Pentateuco como mais autoritário e inspirado que os outros. É como se você tivesse uma hierarquia entre os livros do Antigo Testamento, sendo que o Pentateuco está lá em cima. É assim que eles pensavam. E os saduceus também são aqueles que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Jesus ele endossava o cânon judaico tríplice. O
que quer dizer isso? É aquele cânon judaico dividido em 3 partes, que são a lei, os profetas e os salmos ou escritos. Depois nós falaremos um pouco a respeito dessa divisão tríplice, mas você pode observar no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 44, que Jesus diz: a seguir, Jesus lhes disse aos seus discípulos: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tanto salmos quanto escritos são termos sinônimos para se referir a essa parte de livros, que depois nós falaremos dele. Mas você vê que há aí uma divisão tríplice da Bíblia hebraica. Para os cristãos, aceitarem os 39 livros da Bíblia foi relativamente fácil. Por quê? Porque nós cristãos pensamos assim: se Jesus corroborava com esses livros, se os apóstolos também, ora, nós só podemos fazer o quê? Crer neles. Simples. Então é tranquilo para nós acreditarmos e crermos nesses 39 livros. Flávio Joséfo, que viveu do ano 37 ao ano 100, ele foi um historiador judeu não cristão. Ele afirmou que o cânon judaico ele fora estabelecido desde o tempo do rei persa Artaxerxes, que viveu entre 465 a 423 a.C. Percebam o que ele fala a respeito do cânon do Antigo Testamento. Não temos entre nós, aqui é ele, o judeu, falando, nós não temos entre nós uma multidão inumerável de livros discordantes e contraditórios entre si, como os gregos têm. Por que ele falou isso? Pense aí, se você já estudou filosofia na sua vida, você vai ver que eram diversos escritos dos filósofos e eles geralmente se contradiziam. E ele está dizendo aqui que eles, judeus, não eram assim. Eles tinham uma unidade de livro. Ele vai continuar ali, ó, como os gregos têm. Mas nós temos apenas 24. Esses 24 são equivalentes aos nossos 39. São iguaizinhos. Se você pegar os 24 livros judeus, 39 livros da nossa Bíblia agora atual, são iguaizinhos em conteúdo. Então ele diz, mas apenas 24. Durante tantas épocas que já se passaram, ninguém foi tão ousado ou para acrescentar alguma coisa neles, ou para tirar deles alguma coisa, ou para fazer alguma mudança neles. Então, vejam o zelo que eles tinham para com a palavra de Deus. Mas é natural a todos os judeus estimarem estes livros, a ponto de disporem-se a morrer por eles. Então vejam aqui que legal, que importante que é essa definição que Flávio Joséfo fez do Antigo Testamento, do cânon do Antigo Testamento. Isso vem para fortalecer a nossa fé que esses livros foram muito bem preservados e que foram livros realmente inspirados por Deus e pela graça dele preservados até o dia de hoje. Então ali você pode observar na tabela a ordem das escrituras hebraicas no primeiro século. Do lado esquerdo nós temos ali a escritura judaica, que ela é composta por 24 livros, e do lado direito o Antigo Testamento cristão, composto por 39 livros. Lembrando que organizacionalmente falando, eles são diferentes, porém de conteúdo eles são iguaizinhos. Então lembrem que eu falei que a escritura judaica ela é dividida em 3 partes, e a primeira delas é a parte da lei. Então a lei da Bíblia judaica você vai ter lá o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Já no Antigo Testamento cristão, o que equivale a essa parte da lei, nós temos os livros históricos, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Na segunda parte da escritura judaica, nós teremos a parte dos profetas. E o paralelo do Antigo Testamento cristão são os livros de sabedoria. Então percebam ali, do lado esquerdo, você vai ter na Bíblia hebraica a divisão de profetas, e você tem primeiro os profetas anteriores, que são Josué, Juízes, Samuel e Reis. Percebam que não tem 1º e 2º Samuel, o livro é unificado. E também você tem ali os profetas posteriores, e aí dividido entre os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias e Ezequiel, e os menores, que vão de Oséias até Malaquias, são aqueles 12 profetas.
Na Bíblia cristã, nós temos ali os livros de sabedoria e o equivalente seriam Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, que é o livro de Cantares. E por fim, a última parte da escritura hebraica, você vê ali do lado esquerdo, você tem ali os escritos, ou salmos, são sinônimos, e é composto por aqueles livros ali, Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cânticos de Salomão, que é o Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações de Jeremias, Esther, Daniel, Esdras e Neemias, que compõem um livro só, e Crônicas. Percebam que também é uma coisa só, não é primeiro nem segundo Crônicas. Do lado direito você tem lá os livros proféticos e você tem os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias, são também os 12. Então percebam que a Bíblia é igual, é igualzinha. A Bíblia hebraica tem 24 livros porque livros, por exemplo, 2º e 1º Reis, 1º e 2º Crônicas são um livro só, então ela vai enxugando. Esdras e Neemias é um livro só, por isso que eles têm 24 livros, mas de conteúdo é igualzinho com a nossa Bíblia atual. Percebam que interessante o que está escrito lá em Deuteronômio 31, de 24 a 26. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Percebam que os escritos que já eram considerados canônicos lá no início, eles tinham uma posição diferente de outros escritos que também existiam naquela época, mas eram escritos não considerados inspirados por Deus. Percebam aqui, ó, o livro que Moisés escreveu foi deixado do lado da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo máximo do povo judeu, da presença de Deus aqui. Era onde estavam lá as tábuas da lei e tudo mais. Então, a lei de Moisés estava lá do lado. Olha que interessante agora esse exemplo que está lá em 2 Crônicas 9, 29. Quanto aos mais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? Percebam aqui que você tem 3 obras que eram obras conhecidas naquela época, muitos autores inspirados que escreveram livros que se compõem a nossa Bíblia de hoje, eles utilizaram às vezes esses escritos como fonte de consulta, porém o livro em si não era considerado inspirado. Então esses 3 livros você não encontra na sua Bíblia. A história de Natã, a profecia de Aías e as visões de Ido. Mas eram livros conhecidos naquela época. Então você percebe que não eram aleatórios, assim, qual é o livro que vai ser canônico? É aleatório, qualquer um. Não. Deus determinava quais eram os livros que seriam inspirados e quais não seriam. Tudo ali está sob o controle de Deus. Então você percebe essa diferença entre alguns escritos que são considerados canônicos e outros que não são. Agora vamos para o cânon do Novo Testamento. Ao discutir o cânon, a igreja primitiva insistiu que os livros, para serem reconhecidos, deveriam ser apostólicos, católicos, ortodoxos. O que isso significa? Vamos trabalhar cada uma dessas partes aqui. O que quer dizer ao discutir o cânon? No início da igreja primitiva, você tinha diversos escritos andando por ali. Diversos escritos surgiram tanto no período intertestamentário como no início da igreja cristã. Muitos livros como curiosidade, por exemplo, como é que foi a infância de Jesus? Aí apareciam gente lá escrevendo a respeito disso. O que aconteceu com José, o pai de Jesus? Tinham livros. E Maria, como é que foi a vida dela? Tinham livros. Então você tinha diversos livros naquele período. Então aqui, no começo ali, ao discutir o cânon, por quê? Porque a igreja tinha que decidir o que era, decidir assim, reconhecer quais eram os livros que eram realmente inspirados e quais não eram. Lembrando que esses livros não inspirados não é que devam ser demonizados e jogados no lixo. Alguns têm informações muito importantes, muito legais, nós falaremos um pouco a respeito disso mais para frente. Mas então, ao discutir o cânon, ao discutir quais seriam esses livros, a igreja primitiva ela insistiu que os livros, para serem reconhecidos, deveriam ter alguns requisitos, cumprir alguns requisitos. Quais eram esses requisitos? O primeiro, serem apostólicos. O que significa isso? Serem escritos por apóstolos ou
pessoas ligadas e próximas aos apóstolos. Por exemplo, o Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, que não era apóstolo, mas ele estava ali no círculo apostólico, ele era muito próximo dos apóstolos. Também Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos. Ele também não era apóstolo, mas ele estava ali naquele círculo dos apóstolos. Então eles tinham essa autoridade. Então o primeiro ponto foi esse. Tinham que ser apostólicos. Tinham que ser católicos, ou seja, deveriam circular por todas as igrejas daquela região. Lembrem-se aí que, principalmente depois do ano 70, quando os romanos destruíram o Templo de Jerusalém, houve uma dispersão muito grande de judeus por tudo que é lugar. Então você tinha judeus na África, você tinha judeus na Ásia, você tinha judeus na parte do Oriente Médio, espalhados por tudo que é lugar. E esses judeus, depois se transformando em cristãos, foram mantendo essas igrejas aí espalhadas por todas essas regiões. E uma carta, quando ela chegava de um apóstolo, por exemplo, numa igreja, ela era copiada e mandada para outra. Então ia tendo essa circulação entre as igrejas dos escritos. Então esse era o segundo critério. Como eu dei o exemplo lá no começo e falei das notas de dinheiro, será que elas andavam em todas as cidades? Esse era um dos critérios aqui. Será que esse livro aqui ele rodou todas as igrejas? Ou só estava lá na igreja de Antioquia? Ou só estava na igreja de Corinto? Ou só estava lá na igreja da Etiópia? Então ele tinha que cumprir esse requisito. Esses escritos deveriam rodar por todas as igrejas ali cristãs. E por fim, eles deveriam ser ortodoxos. O que significa isso? Eles não poderiam ser contrários com qualquer livro ou doutrina apostólicas reconhecidas. Vamos dar um exemplo ali mais para frente sobre isso. Mas resumo da ópera. Esse escrito que surgisse, ele não poderia contrariar um outro já reconhecido. Vamos supor que surgisse lá um escrito falando que na verdade Jesus não veio ainda, ele ainda iria vir. Aí não dá, aí já ia ser recusado. Então ele não poderia ser contraditório. A primeira lista que nós temos registro, que tem ali os 27 livros do Novo Testamento e que são iguaizinhos ao nosso de hoje, foi feita por Atanásio no ano 367. Os concílios de Hipona, em 393, e de Cartago, em 397, confirmaram a lista de 27 livros do Novo Testamento. Uma observação importante é que a nossa Bíblia evangélica e a Bíblia católica romana, o Novo Testamento é igualzinho. O que vai diferir nas nossas Bíblias são o Antigo Testamento. Uma observação importante é a questão do fragmento muratório ou fragmento muratoriano. Você pode ver uma imagem dele ali na sua tela. Esse fragmento ele é uma cópia de uma lista do ano mais ou menos 170 depois de Cristo, que traz quase a totalidade dos 27 livros que compõem a Bíblia. Não traz inteiro, porque ele é um fragmento, então ele não está íntegro, ele tem algumas partes faltando. Mas é praticamente igual os nossos 27 livros que nós temos hoje na nossa Bíblia. O teólogo T.C. Raymond, ele traz um resumo interessante dessa questão do cânon do Novo Testamento. Observe, ele diz que os escritos foram feitos entre o ano 45 e 100 da era cristã, foram reunidos e lidos nas igrejas do ano 100 ao ano 200 depois de Cristo, cuidadosamente examinados e comparados com escritos espúrios do ano 200 ao 300, escritos que iam aparecendo ali durante esse período. E por fim, a concordância completa foi obtida entre os anos 300 e 400 da era cristã. Bem legal esse resuminho aqui. Mas às vezes você pode ter alguma dúvida a respeito desse cânon. Será que ele foi transmitido com fidelidade? Será, tanto tempo que Jesus já tinha morrido, ressuscitou e ascendeu aos céus, e os escritos foram sendo feitos e tal, tem escrito lá do ano 70, um espaço grande, será que o pessoal não esqueceu de algum detalhe? Será que não ficou faltando coisa? E aí quem responde para você é o próprio Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, que diz, Jesus Cristo dizendo, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, não fique preocupado, porque os apóstolos e aqueles que estavam ligados aos apóstolos que escreveram o nosso Novo Testamento, você pode ter a tranquilidade e a fé
que eles foram assistidos pelo Espírito Santo, se lembraram de tudo e não há erro. E tudo que Deus queria que nós soubéssemos está registrado nas Sagradas Escrituras. Agora, como última parte do nosso vídeo, nós falaremos um pouco a respeito dos livros apócrifos. São aqueles livros que estão presentes na Bíblia Católica Romana. São 7 livros a mais do que a nossa Bíblia e alguns acréscimos no livro de Daniel e no livro de Esther. Para facilitar o entendimento, eu vou classificar os apócrifos como todos aqueles livros que surgiram no período intertestamentário e no início da era cristã, que não foram considerados canônicos. Primeiro detalhe importante: quem é que possui os livros apócrifos? Os católicos romanos, mas também os cristãos ortodoxos. São aqueles que compõem as igrejas ortodoxas orientais, russas, etíopes e assim por diante. Você tem diversas aí. Então esse pessoal utiliza os apócrifos. Os católicos romanos os chamam de deuterocanônicos, que significa o quê? Aqueles livros que foram reconhecidos posteriormente, em oposição aos livros protocanônicos, que foram aqueles reconhecidos primeiro. Esses livros foram escritos por judeus no período intertestamentário, ou seja, aquele período que durou do ano 430 a.C. até o ano 40 depois de Cristo. E a pergunta que surge é: por que nós cristãos não aceitamos esses livros como sendo canônicos? E a resposta virá agora. Primeiro, os judeus que foram autores desses livros nunca os aceitaram em seu cânon. Esse é o argumento mais forte que nós temos. Se os próprios judeus que estavam ali na situação já não aceitavam eles como canônicos, não é nós que vamos aceitar. Percebam essa passagem de 1 Macabeus, capítulo 9, versículo 27, que é um dos livros apócrifos, e veja lá o que diz. A opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde a época em que tinham desaparecido os profetas. Então o próprio autor de Macabeus, ele reconhecia que havia desaparecido os profetas. Então ele mesmo coloca isso no livro. Então eles mesmos já não aceitavam os livros ali, os apócrifos, como sendo literatura inspirada por Deus. Segundo ponto, esses livros apócrifos, eles contêm erros fatuais evidentes e alguns erros teológicos também absurdos. Por exemplo, lá em 2 Macabeus, capítulo 12, versículos 44 e 46, você vê o que dá margem para a doutrina católica de oração pelos mortos. Percebam? Pois, se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Nós cremos que morreu, acabou a chance. Não tem essa de você orar pelos mortos. O momento de arrependimento é agora. Morreu? Acabou. Então isso aqui você vê que é claramente um erro teológico e a Igreja Católica utiliza para dar fundamento à sua doutrina de oração pelos mortos. E aí você tem mais diversos outros erros teológicos nesses livros. Terceiro ponto, a Igreja Católica Romana não os reconhecia como canônicos até o Concílio de Trento, que foi no ano 1546. Isso é um problema, porque se eram livros com autoridade, livros inspirados, não era para ter ficado 1500 anos sem ser reconhecido como tal. Jerônimo, que viveu do ano 340 a 420, ele foi aquele que traduziu para o latim as Sagradas Escrituras. Inclusive, essa tradução dele, que recebeu o nome de Vulgata, foi a Bíblia, se eu não me engano, ainda é a Bíblia oficial da Igreja Católica Romana. Jerônimo, ele afirmava que os livros apócrifos, eles eram edificantes, mas não eram, abram aspas, para o estabelecimento da autoridade das doutrinas da Igreja. Ele mesmo cria que os apócrifos não eram do mesmo nível, vamos dizer assim, não eram inspirados a ponto de determinar doutrinas da Igreja. Tanto é que quando ele traduziu a Vulgata, ele colocou os livros apócrifos num apêndice, no finalzinho da Bíblia lá. Era como se fosse um material de consulta, não integrava o cânon. E aí só no Concílio de Trento que eles foram lá e passaram a incluir esses livros dentro do cânon bíblico. E por fim,
Mais um motivo pelo qual nós não os aceitamos como canônicos é que nenhum autor do Novo Testamento ele cita qualquer passagem dos livros apócrifos como escritura, ou seja, eles não usam a expressão "a escritura diz". Quase todo livro do Antigo Testamento ele é citado como escritura, exceto Ruth, Esdras e Cantares. Agora todos os livros do Antigo Testamento são citados como escrituras pelos autores do Novo Testamento. Agora os livros apócrifos, não. Mas você tem algumas citações. Por exemplo, Judas, ele cita lá um livro apócrifo. Mas ele cita uma passagem do livro apócrifo. Não que ele está considerando o livro apócrifo inteiro como sendo inspirado. O apóstolo Paulo também citou filósofos gregos. Não que ele estava corroborando com tudo que aquele filósofo falava. Mas lembremos aí que toda a verdade é a verdade de Deus, e quando um autor inspirado pega uma frase de outro autor e coloca no texto como sendo inspirado, aquele pedacinho se torna inspirado, não a obra inteira daquele autor. Agora, os livros apócrifos eles são proveitosos para o entendimento das mudanças históricas e culturais que levaram ao Novo Testamento. Isso aqui é importante. Por exemplo, se você lê em João, no Evangelho de João 10, 22 e 23, você vai ver lá a questão da festa da dedicação. Então você só descobre que festa é essa quando você lê 1º e 2º Macabeus. E nós aprendemos a origem dessa festa da dedicação. Vejam o que o Evangelho de João diz. Celebra-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então, se você não lê isso no apócrifo, em Macabeus, você não vai saber dessa festa, porque não era uma festa prescrita no Antigo Testamento. Então, você vai ver lá a lista de festas lá do Antigo Testamento, não existia essa festa da dedicação. Isso só ocorreu depois lá da revolta dos Macabeus, no período intertestamentário. Então, isso é importante para a gente saber essa questão histórica aqui. Por esse lado, vendo pelo lado histórico, é legal, é interessante. Alguns livros apócrifos, eles trazem histórias com E, sem o H, porque história com H são histórias verídicas, mas trazem histórias boas, como o livro de Tobias, que daria um grande filme da Disney. Então, tem umas histórias boas, umas histórias interessantes, é só você não querer inventar doutrina em cima disso. Os líderes da Reforma Protestante diziam ser literatura interessante, os apócrifos, às vezes benéfica, mas não inspirada. Na Bíblia Católica existem 3 adições apócrifas ao livro de Daniel, que é a oração de Azarias, Susana e Bel e o dragão, e adições apócrifas em Esté, fora 7 livros inteiros, que são Tobias, Judite, Eclesiástico, que não é o nosso Eclesiastes, 1º e 2º Macabeus, Baruque e Sabedoria de Salomão. Aqui você pode ver ali uma tabelinha dos livros apócrifos. Ó. Do lado esquerdo nós temos ali o protestantismo, no meio o catolicismo romano e do lado direito a ortodoxia grega. Percebam lá embaixo que o Novo Testamento ele é igual em todas ali. Tanto no protestantismo, quanto no catolicismo romano, na ortodoxia grega. São iguais. O problema vai estar no Antigo Testamento. O Antigo Testamento dos católicos romanos são iguaizinhos à nossa, porém, eles têm aqueles acréscimos que nós já dissemos aqui, que é o livro de Tobias, Judite, alguns acréscimos em Esté, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, alguns acréscimos em Daniel e 1º e 2º Macabeus. Na ortodoxia grega, ele vai copiar tudo isso que tem ali na Igreja Católica também, a nossa também, e mais 1ª ou 2ª Esdras, orações de Manassés, 3ª e 2ª Macabeus e o Salmo 151. Então você vê ali mais ou menos uma divisão desses livros apócrifos. Não existiam só esses livros apócrifos. Você tinha milhares de livros ali naquele período, mas todos livros que não foram reconhecidos como sendo inspirados. Agora, para finalizar, o cânon está fechado? Sim. De acordo com as categorias da igreja primitiva para a canonicidade, ou seja, para o livro ser considerado inspirado, ele deveria cumprir alguns requisitos: apostólico, católico e ortodoxo. Se aparecesse hoje uma carta genuína e ortodoxa do apóstolo Paulo, por exemplo, ela não teria tido seu uso difundido na igreja primitiva. Logo, não cumpriria a catolicidade. Então faltaria um dos requisitos, não seria considerado um livro inspirado. Isso se surgisse hoje alguma carta do apóstolo Paulo, por exemplo, ou algum livro da época lá. Finalizando, vamos para a nossa parte de reflexão, que sempre fazemos, para que você fique refletindo aí durante a semana. E a primeira questão é: se algum conhecido seu que é católico lhe perguntasse por que nossa Bíblia é diferente da deles, o que você responderia?
Agora você já tem argumentos para responder de uma forma correta. Por que há essa diferença entre ambas as Bíblias? Então você já responda da maneira correta. 2. É pecado ler os livros apócrifos? Eu já ouvi gente falando que é pecado ler o livro apócrifo. Não é pecado ler o livro apócrifo. Ele é interessante a leitura, como nós já dissemos aqui anteriormente, mas não é inspirado. Se fosse pecado ler o apócrifo, era pecado você ler qualquer outro livro, ou qualquer outro tipo de livro hoje em dia. Você vai ler um livro de romance hoje em dia, seria pecado também. Então leia o livro apócrifo, é interessante, mas leia sem querer tirar a doutrina ali, ou pensando que ele é inspirado ou é a palavra de Deus, porque não é. Por fim, se alguém te pede para você orar por algum falecido, com base no livro de Macabeus, o que você responderia? Vamos supor que nesse período alguém chega e a pessoa te fala assim, meu irmão, o meu amigo faleceu ontem, você pode orar por ele? Está morto. E aí, você vai responder o quê? E aí, dependendo do que você falar para ele, se a pessoa te falar, mas na Bíblia lá em Macabeus fala que devemos orar pelos mortos, qual é a sua resposta para ele? Então, lembre-se, já para não te deixar sem resposta, você já fala assim, meu amigo, Macabeus não é inspirado, não é doutrina. Ele traz narrativas ali e nem sempre narrativa é algo autoritativo. Se fosse assim, teria sacrifícios de filhos de cristãos, porque teve reis lá no Antigo Testamento que sacrificaram seus próprios filhos. É claro que era uma conduta contrária à vontade de Deus, mas está lá, narrado lá, e eles fizeram. Então nós não podemos ser inocentes a ponto de copiar essas narrativas. E com isso nós encerramos o vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários e nos vemos aí na próxima semana. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê muita graça nessa semana. Um forte abraço e até a próxima.